com vocês, né, novamente, nesse reencontro. Depois, assim, de tanto tempo, estar lá recebendo os abraços, os olhares, né, as trocas que são tão especiais, né, nessa união fraterna em nome do desenvolvimento da doutrina, né, e do nosso próprio desenvolvimento. Não é isso? Porque o que nos faz crescer é justamente os encontros pessoais, é estarmos juntos, trabalhando lá, encontrando o que é mais em você, o que é menos em mim e vice-versa. É isso que favorece, é isso que faz a gente realmente dar muito valor a esse encontro que é tão especial em torno dessa doutrina que conforta, esclarece e evangeliza, principalmente. É isso? Eu escolhi esse tema. Eu gosto sempre de dizer o que me inspirou, né? Dar assim uma deixa. E eu já tive a oportunidade de dividir isso aqui com vocês, que agora, quando a gente vai preparar um estudo, né, as fontes, graças a Deus, aumentaram, né? Porque antigamente ficava você e os livros. Agora tem você, a internet, um monte de palestrante, um monte de estudo. Aí você abre, encontra um monte de estudos bacanas, de qualidade, outros nem tanto. Mas tudo vem enriquecendo, né? A formação, enfim, embasamento do que você vai apresentar. E eu vi uma palestra muito especial da Anete Guimarães, a Anete com aquele jeito dela, firme, cheio de certeza, né? Eu já fiz esse estudo lá no Calós e eu tive, assim, comparando com professora de admissão, mas só faz sentido para quem fez admissão. Para quem não fez o curso de admissão, não sabe do que eu estou falando, né? Era aquelas professoras básicas do curso primário, né? Que tudo sabiam, cheias de certezas e de autoridade, né? E que, conforme ia te cobrando, você ia ficando pequenininho assim, do tamanho da tua ignorância. Mas, enfim, ela faz um estudo muito legal que eu, para ser sincera, entendo que eu não tenho um embasamento para, por exemplo, replicar e desenvolver a importância da poesia para um tratamento cognitivo do cérebro. E eu só vou passar assim uma deixinha do que é o estudo dela e trazer então a questão para a poesia. Então o que ela diz é o seguinte: o nosso cérebro, todo mundo sabe, tem um lado direito que trata das coisas, o lado esquerdo que trata das coisas funcionais da vida e o lado direito que trata das coisas emocionais da vida, resumindo de uma forma assim bem simples, né? Então quando você fala, você usa o lado direito, quando você canta, você usa o lado esquerdo. Então, ela dá até um exemplo muito popular. Aquele cantor Nelson Gonçalves, que era muito gago, né? Não conseguia falar, ele era muito gago, mas cantava com normalidade, né? Por quê? Porque a área que ele usa, do cérebro que ele usa para cantar é outra, né? E aí, com isso, em estudos aí avançados, se descobriu que quando você lê poesia, com as rimas e as métricas que a poesia geralmente te oferece, o teu cérebro fica numa tremenda dúvida se aquilo é música ou se aquilo é fala. E com isso cria um novo espaço cognitivo que faz, na verdade, uma união entre o lado direito e o lado esquerdo. Resumo da ópera: ler poesia é bom. Como é que ela começa esse estudo todo? Mais de 60% da obra de Chico Xavier, e eu tenho certeza que estou falando aqui para um grupo de pessoas que conhecem bem a doutrina,
são de poesias. E ele tem, quando ele faleceu, ele tinha 430 e tantos livros editados, e ele hoje já tem quase 530 livros. Quase 100 livros já foram editados depois do óbito dele em 2002, de material psicográfico que ele deixou com vários amigos e família e tal. Mas de todo esse universo, a gente está falando de quase 60% que são livros de poesia. Livros de Aldo de Souza, de Casimiro Cunha, enfim, de Maria Dolores. E aí, ela tenta justificar e explicar por que será que um médium do calibre, do tamanho que é Chico Xavier, deixa um material desse enorme e que, na verdade, muito pouco os espíritas conhecem e se valem, né? Quem muito leu Chico Xavier, que atua na doutrina, talvez tenha lido 50 livros dele, e desses livros, com certeza, a maioria é romance, né? Não leu poesia. E aí ela desenvolve, e isso aí é que me startou, e aí eu fui, então, qual o primeiro livro de poesia do Chico Xavier? É justamente o primeiro, Parnaso de Além Túmulo, que agora, em 2022, está fazendo 90 anos. Há 90 anos esse livro foi lançado, numa edição muito menor do que ela hoje se apresenta, né? E tem uma história muito especial. E aí, ele já passou por várias edições comemorativas, tem 90 anos, então já teve edição comemorativa dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, né? E na verdade, ele precisa mesmo ser profundamente celebrado, mais do que ser celebrado, ele precisa ser desfrutado, né? Sabe aquelas horas de angústia e de aperto no coração, de cabeça tumultuada, que às vezes você não consegue elaborar uma prece de uma maneira assim, serena e tranquila, né? Porque se você está com o teu pensamento desarrumado, é muito difícil, né? Até me valendo novamente da NET, ela que diz, não faz prece quando você está com raiva, não vai servir, entendeu? Não vai ser bom. Você vai terminando pedir para Deus acabar com os seus inimigos, e não é a onda, não é o certo, entendeu? Então, nessa hora, a doutrina te dá um conjunto de material para você abrir e só numa respiração forte fazer uma leitura que, na verdade, pode rearrumar o teu pensamento e o teu íntimo, né? Então, vamos lá. Vamos falar especificamente do Parnaso. Pode ir, Juliana. Pois é. Aí estão as várias ediçõezinhas que já aconteceram no Parnaso. Essa aqui é a capinha da primeira edição dele, em 1932. Então, vamos lá. Lá em 8 de julho de 1927, é a data da primeira psicografia de Chico Xavier, né? A gente já sabe que foi naquela circunstância dele estar com a família muito aflito, e ter um socorro de um casal espírita que fez aquele trabalho de desobsessão com um espírito que assediava uma das irmãs dele, não é isso? E ali ele começou a participar de umas reuniõezinhas rústicas, né, de espírita, e logo ele começou a psicografar, e essa é a data que eles têm registrado como a primeira psicografia dele, apesar de não ter
entre os materiais que já foram buscados e que, segundo eu vi, é muita coisa ainda a garimpar do universo dos arquivos pessoais dele, mas não há registro de qual foi, qual os termos, o material concreto dessa primeira psicografia. A partir de então, ele começou a receber uma inspiração especial em torno de poesias. E logo ele ficou intimidado de assinar. Então, ele simplesmente recebia essas inspirações, raramente, puramente mecânica, intuitiva, auditiva, e ele transcrevia, né? E não assinava. Agora, em 2010, e aí ele organizava uns livrinhos com essas poesias que ele escrevia. Agora, em 2010, né, a ONG, a instituição que trabalha o acervo dele, lançou um livro com esse material que ele escrevia em cadernos, fazia os desenhozinhos, isso tudo é da lavra, da mãozinha dele especial, e organizava mini livrinhos, né? Esse material foi correndo e chegou num jornal espírita que tinha aqui no Rio de Janeiro, que começou a publicar aquelas poesias, não porque eram psicografias, mas porque o conteúdo é basicamente do universo espírita. Assim que a inteligência da FEB, na época, o dirigente da FEB, né, especialmente, agora esqueci o nome dele, peraí, vou pegar aqui o nomezinho dele, porque esse nome eu não podia esquecer de jeito nenhum. Mas assim que o dirigente da FEB localizou e identificou o valor, Manuel Quintão, assim que Manuel Quintão percebeu o valor daquele conteúdo, ele começou a analisar e junto com um outro grupo, que inclusive fazia parte de Ion Ribeiro, o que traduziu do francês para o português, o livro dos médios e tal, eles viram que aquilo ali era um material muito especial e que com certeza era um trabalho mediúnico e que ele estava especialmente inspirado. E começaram a dar força para ele a fazer isso de uma maneira plena, com muita liberdade. E a partir de então, ele passou a assinar, a colocar a assinatura dos verdadeiros autores das poesias, né? Aqui no livro da biografia dele, do Marcel Souto-Maior, fala muito especial uma passagem dele com a Alta de Souza, né? Que Alta de Souza apareceu para ele e colocou a poesia de uma maneira tão sincera, né? Que ele ficou muito impactado. E ele conta assim: Chico nunca se esqueceu de como o soneto Nossa Senhora da Amargura chegou às suas mãos e se espalhou pelo papel. Uma noite ele rezava quando viu aproximar-se uma jovem reluzente, pediu papel e lápis e começou a escrever. A aparição chorava tanto que Chico começou a se debulhar em lágrimas também. No final das contas, ele já não sabia se os olhos eram os dela ou dele, ou vice-versa. Muito mais tarde, identificaria a dona daquelas pupilas, a poeta Alta de Souza, do Rio Grande do Norte, que morreu em 1901. Naquela época, ele assinou embaixo Francisco Xavier e se sentiu culpado quando recebeu de um crítico português
uma carta recheada de pontos de exclamação e adjetivos. Esse material não me pertencia. Então, esses foram os primeiros impactos dessa psicografia em torno de poesias na vida dele. Por favor, Juliana. Bom, o tema principal até então era a morte e o que dela advém, né? As experiências, a transição de dimensão, a diferença de dimensão, o que sentia, os arrependimentos, as culpas, o sentimento de liberdade com a ausência do corpo, enfim, essa era a temática sempre básica dessas poesias. Por favor. E aí, vamos agora contextualizar aqui, né? Vamos fazer de conta que a gente faz parte lá do grupo de espíritos que organizava a avant-première de Chico Xavier no mundo como grande mentor, não é isso? Eles tinham que trazer algo que tivesse impacto, que tivesse valor e com uma referência muito grande. Lá, em 1930, a cultura valorizada era a cultura clássica. Nada popular tinha valor. Naquela época, os clássicos, o conhecimento é que era efetivamente valorizado. Então, trazer um material que não fosse de pessoas que tivessem total reconhecimento aqui na Terra, não seria o íntimo. O grande valor era trazer justamente os grandes escritores, os grandes poetas. E por que a poesia, né? Porque poesia é a manifestação de um dos poderes divinos. O gênero literário impõe uma reflexividade quando você lê, você tem que refletir sobre aquilo que você está lendo, impõe uma leitura atenta e faz aqui o clássico, né? Que a gente aqui no meio sempre fala, né? Retirar o espírito da letra. Bom, e aí todo mundo fala assim, puxa, mas olha só, o primeiro livro do Chico tem um nome estranho, né? Parnaso. O que é Parnaso, né? Pois é, Parnaso é o Monte Parnaso lá da Grécia mesmo, onde morava lá o deus Apolo com as suas gueixas e que liam poesia, e aquilo era um deleite deles. O Monte Parnaso significa aonde se concentra a grande poesia, né? E antologia, né, que depois a gente também vai ver, uma antologia de poemas. Toda vez que se reúne vários poemas em torno de uma obra, de um autor, de um tema ou um conjunto que queira ser reunido numa edição, se chama antologia. Então é a primeira antologia poética que teve esse nome, Parnaso de Além-Túmulo, que foi uma sugestão também de Manuel Quintão. A Carmen Perácio dá esse depoimento no livro Mandato de Amor. Carmen Perácio é aquela senhorinha que foi a que o marido começou a dar o apoio na vida do Chico, na vida dele como espírita, né? E ela fala lá, além das nossas sessões habituais, no centro reuníamos meu marido, Chico e eu. Depois de muitas mensagens familiares e íntimas, Chico começou a receber poesias comoventes e lindas, assinadas por poetas que não conhecíamos, nem mesmo de nome. Havia noite em que até mesmo 3 poesias eram psicografadas. Já possuíamos bastante material quando meu companheiro sugeriu a Chico que escrevesse o senhor Manuel Quintão, naquele tempo diretor da Federação Espírita Brasileira, explicando o que estava acontecendo e pedindo orientação. Bom, esse relato dela
não bate muito com aquilo que a gente falou antes, mas o que é fato é que, no conjunto, dá para perceber que ele começou de uma maneira compulsiva nos poemas que chegou até a direção da FEB. Bom, essa primeira edição trazia 60 poemas, né, assinados por 9 poetas brasileiros, 4 portugueses e 1 anônimo. E o Chico, o livro tem 3 prefácios. O prefácio do Manuel Quintão, o prefácio do Chico, que se chama Palavras Minhas, tá? E depois, a partir da segunda edição, tem um prefácio também do Humberto de Campos, tá? Mas nesse prefácio aqui ele fala, e é muito bonitinho esse Palavras Minhas, porque ele fala de uma maneira, aquela maneira clássica de Chico Xavier, né? Simples e intenso, né? Não é um prefácio pequeno, mas ele fala exatamente como as coisas aconteciam, tá vendo? A sensação que sempre senti ao escrevê-las era de que vigorosamente mão impulsionava a minha. De outras vezes parecíamos ter em frente um volume imaterial, onde eu as lia e copiava, de outras que alguém me agitava nos ouvidos, experimentando sempre no braço, ao psicografar, a sensação de fluidos elétricos que o envolvessem, acontecendo mesmo com o cérebro que se me afigurava invadido por incalculável número de vibrações indefiníveis. Certa vezes esse estado atingiu o auge. O interessante é que parecia-me haver ficado sem o corpo, não sentindo por momentos menores impressões físicas. É o que experimento fisicamente quanto ao fenômeno que se produz frequentemente comigo. Aí tem historinhas muito interessantes, né? O poeta que mais tem poesias aqui é Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos, quem estudou um pouquinho de literatura, sabe que era um poeta tenso, pesado, depressivo, ele não valorizava a vida, ele era bem complicadinho mesmo, né? Ele só escreveu um livro chamado Eu, né? Mas ele era um cara assim difícil, né? Mas o tempo dele era um tempo que a poesia tinha assim, um valor, tinha métricas específicas, tamanhos de versos específicos e palavras muito difíceis. Então, enquanto o Chico estava lá trabalhando na horta lá da quitanda dele, lá molhando a história, molhando o alho, ele ficava em torno do Chico, né, pedindo para prestar atenção no que ele queria falar, para depois ficar mais fácil para ele registrar. E o Chico não conseguia absorver aquelas palavras todas, né? Ele dizia, você é cabeça dura mesmo, não tem jeito. Vai do jeito que puder ir, né? E o jeito que podia ir não era fácil não. Eu coloquei um trechinho aí para a gente ver. Pode passar? Pode, por favor. Olha só. Donde venho? De eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células prímivas das bactérias. Esse é o poema Voz das Sombras. Realmente, vocês veem que, enquanto você está regando a horta, trabalhando lá no armazém, ter que absorver isso daí não era muito fácil, né? Então, a reunião básica do Parnaso é essa daí. Poetas valorosos, conhecidos ou não, mas sempre de contexto espírita. Poetas dos mais variados movimentos poéticos. Tem poetas românticos, do parnasianismo, o realismo, nem tanto, porque o realismo é um movimento mais de prosa. Pessoas do século XVIII, enfim, de vários contextos. E depois, quando a obra vai sendo acrescida, tem até poetas da Era Moderna. Princípios doutrinários e a experiência da desencarnação. Castro Alves
é um poeta frequente aqui também. E aí a gente vai observar, vou começar a fazer vocês observarem que o valor da obra era trazer os princípios doutrinários específicos que estão lá trabalhados no Livro dos Espíritos. Assim como aquele versinho que a gente leu lá agora do Augusto dos Anjos mostra, a evolução vem das priscas eras, do protozoário e tal, sempre mostrando um conteúdo doutrinário específico da doutrina. E está aqui o do Castro Alves também. Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Lei e progresso. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Múltiplas vidas vivemos. Pluralidade das existências. Né? Então, todo o conteúdo da obra está alinhado e está estruturado no Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos em forma de poesia. Então é isso aí que eu falei, do conteúdo. Pode ir. E aí, tem um Alexandre Caladini, se não me falha a memória, que faz um mestrado e faz toda uma referência entre as poesias e os capítulos do Livro dos Espíritos que estão efetivamente elencados. Pode avançar. E aí, todo ele, coloquei só para ilustrar, pode passar, Juliana, que todos os poemas têm um vínculo com uma parte doutrinária do Livro dos Espíritos. E aí, pode passar. A gente vai falar agora a repercussão da obra. E em 1930, como é que foi isso? O cara lançou esse livro com esses 60 poemas. Lá tem Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, né? Qual foi o impacto disso, principalmente no meio cultural brasileiro da época? Como é que isso foi recebido, né? Ele foi bombardeado, né? Pela igreja, pela elite cultural, pela imprensa na época, né? Aqui no livrinho também fala, nessa biografia fala, que foi um jornalista lá em Pedro Leopoldo para entrevistá-lo, e ele chegou lá com aquele terninho dele todo amassado, com uma pastinha de poemas, e o cara olhou para o lado e disse que ele é uma besta, né? Porque ele era um cara simples, sem cultura nenhuma, né? E o amigo dele lá que estava do lado, né, disse assim, ele é uma besta, mas ele é uma besta espírita. Né? E aí ele, muito aflito, né, foi pedir ajuda para a mãe dele, né, para Maria João de Deus, e disse assim, estão me maltratando muito, estão me ofendendo. Ele não fica assim, meu filho, olha só, besta não é um animal tão útil, besta não é uma ofensa, né? E por aí vai. As opiniões mais críticas que ele recebeu foram efetivamente da elite cultural, de quem conhecia Olavo Bilac, quem conhecia Castro Alves, quem conhecia... E ele era acusado muito de estar fazendo a cópia, né, a pastice, né, que é a simulação, mas Humberto de Campos, que é uma história especial, que a gente vai falando um pouquinho agora, reconhece que é muito difícil achar que aquela pessoa simples, né, vá conseguir, mesmo estudando muito Castro Alves, conseguir copiar o estilo dele, o jeito dele. O mesmo estilo de Augusto dos Anjos, ele fazia exatamente como era, a mesma estilo, a mesma sintonia, a mesma forma de escrever, um com um jeito mais lento, o outro com um jeito mais elaborado, mas sempre com a particularidade de cada poeta, né? E aí,
Esse livro é lançado em 32. Em 34, Humberto de Campos, que era um intelectual com muita relevância naquela época no Brasil, assinava colunas no Brasil inteiro e em 1930 isso era muito raro. Era integrante da Academia Brasileira de Letras, ele morre, né? E quando ele morre, Emmanuel bota a mãozinha no ombro dele e diz, chega para cá, né? E aí, imagino que numa sintonia já previamente prevista, né? Mas o fato é que Humberto de Campos depois escreve 15 livros pela psicografia de Chico Xavier. E fica ele que era ateu, fica convertido, né? Faz vários livros sobre o valor da evangelização, né? E faz o prefácio, terceiro prefácio do Parnaso, de Humberto de Campos, né? E tem esse pedacinho aí final. Pede-me você uma palavra para o introito de Parnaso do Além-Túmulo, que aparecerá brevemente em nova edição. A tarefa é difícil. Nas minhas atuais condições de vida, está morto, né? Tenho que destoar da opinião que já expedi nas contingências da carne. Ou seja, ele agora morto tem que falar totalmente diferente do que ele falou quando estava vivo, né? Humberto de Campos, vocês sabem que a família depois entrou com ação contra o Chico Xavier, contra a Francisco Xavier e contra a FEB, pelos direitos autorais dos livros que foram editados, e aí ele parou de assinar como Francisco Xavier e passou a assinar como Irmão X, né? Tem um livro muito interessante que é O Espiritismo nos Tribunais, que conta essa história especificamente. E aí ele fica tão tocado, né? Uma do prefácio do Boa Nova, que eu acho que pelo menos é o livro para mim que mais me emociona desse encontro aí, Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos. No final do prefácio dele, ele tem essas palavras. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Vamos lá, Juliana. Bom, aí eu coloquei, né, que a partir da segunda edição foram sendo gradualmente incorporados novos poemas à obra até a sexta edição, publicada em 1955, quando fixou-se a quantidade de poemas em 259, atribuídos a 100 renomados e anônimos, né? Um dos poemas mais conhecidos do Parnaso é de Alta de Souza, né? Alta de Souza, que é aquela que eu contei da historinha, que ele ficou emocionado com uma dos primeiros poemas que passou para ele. É a poetisa Potiguar, né? Ela é do Rio Grande do Norte. E a historinha dela é bem interessante. Ela, com 14 anos, foi estudar no Recife, lá contraiu a tuberculose e aí teve que voltar para casa. Em casa, ela mergulhou na biblioteca de um irmão, né? E aí, por volta dos 18 anos, ela começa a escrever. Ela tem um único livro editado, né? É uma obra rara, principalmente para aquela condição. Aí a gente falando aí das referências tão fortes, né? Mulher, negra, consegui editar um livro, com mais um sinal que a pobre tinha, era solteira, que naquela época para toda mulher era um grande alejão, né? Então, realmente assim, uma condição muito especial. E a Alta tem um monte de livros falando sobre ela, escolas, homenagens, um
um acervo muito grande em torno dessa poetisa. E o poema dela mais popular, vamos chamar assim, é a Mensagem Fraterna. Vamos tentar colocar? É o vídeo? É aquele videozinho. Mensagem Fraterna, isso aí. É. Esse não tem áudio, não é isso? É, esse eu vou ler. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração a cada prece. Deus responde em ti mesmo, te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Eu acho lindo, né, quando ela fala assim, olha, eu sei que de vez em quando você está aflito e aquele silêncio te invade e você é ansioso por resposta, né? Volta lá, Juliana. Esse aqui, né? É, Pode passar? pode passar. Não, eu pulo muito. Volta um pouquinho. Depois dessa criança. Ah, tá, né? Porque nós tiramos aqueles, né? O vídeo. Nós tiramos, coloca o videozinho. Outra prece também muito linda, que é, antes de você editar, deixa eu só fazer uma observação. É a oração do Pai Nosso, que é de José Silvério Horta, conhecido como Monsenhor Horta, que era um monsenhor do século XIX, ali de Tiradentes, Mariana, aquelas cidades históricas ali. Só tem esse poema no Parnaso. E ele é conhecido como o Pai Nosso da Umbanda. Como isso chegou a essa prática, mas o fato é que é conhecido como Pai Nosso da Umbanda. E no universo da Umbanda, poucas pessoas sabem que é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de José Silvério Horta. Olha como é lindo. Esse tem áudio. Não tá passando a voz dele. Tá saindo a primeira música. Deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha no nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-te o teu mandamento, que não vacile nem erre, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos
de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, diante da vossa luz, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. A interpretação de Gilberto Roussato é muito melhor do que a minha, eu vou ficar devendo para vocês. Pois é, por tudo isso, a igreja torturou o pobre do nosso querido médium durante muito tempo. Inclusive, ele foi convidado e foi a Belo Horizonte, e a Cúria lá de Minas Gerais separou um dinheirinho muito relevante para ele aceitar, para ele dizer que os versos eram dele, que a autoria era exclusivamente dele, e ele teria em contrapartida uma cadeira na Academia Mineira de Letras, mas ele tinha que dizer que nada disso tinha a ver com o espiritismo, né? E o Chico resistiu. Além disso, todo mundo sabe daqueles problemas que houve com a entrevista do Davi Nasser, que ainda foi reflexo dessa obra e de outras, né? Que ele saiu, foi, enfim, o Davi Nasser chegou lá, todo mundo conhece a história, não vou falar rapidamente, né? Que chegou lá, entrevistou ele, tirou umas fotos dele que ficaram questionáveis, e que editaram isso no Cruzeiro, e ele ficou muito envergonhado, ele era um menino muito bobo, se deixou levar por aquelas pessoas, né? E aí ele foi reclamar com o Emmanuel, tá vendo só o que fizeram comigo? Ele disse, você está reclamando de quê, Chico? Você viu o que fizeram com o Cristo? Botaram ele na cruz, você só saiu no Cruzeiro, entendeu? Então, toca a vida, né? Mas foi muito interessante, porque esse Davi Nasser, na hora que estava indo embora, o Chico deu uma edição do Parnaso para ele, né? E depois, quando ele estava longe, que ele abriu, tinha lá na dedicatória, né? Ao amigo Davi Nasser de Emmanuel. E ele, quando esteve lá, ele não se apresentou como Davi Nasser, ele deu um outro nome, né? Então aí ele ficou chocado com aquilo, ele dividiu com algumas pessoas, mas nunca mais falou muito sobre isso, né? E ele é uma pessoa que tem alguma expressão no mundo musical, mas esse assunto dessa entrevista nunca mais ele falou. Fuçando essas coisas aqui, eu descobri que Davi Nasser, com essa história da música, até aquela a musiquinha que fala, que foi famosa, desse pessoal que canta sereste, atiraste uma pedra no peito de quem? É dele, gente. Pessoa mais linda, mas de vez em quando ele está inspirado. Bom, um dos temas também do Parnaso viraram música, né? Aí eu trouxe uma musiquinha pra gente editar também. Tu conectou aqui, né? Fiquem tranquilos que eu não vou cantar se não tocar, tá?
Esse poema é de Augusto dos Anjos. Ele foi musicado por José Henrique Martinez, que tem um disco inteiro com as músicas de Augusto dos Anjos. E o nome dessa música, o poema dessa música, é Número Infinito. Acho que Augusto dos Anjos, quando estava desencarnando, ele fez o último poema e chamou O Último Número. Né? Era o último poema que ele estava escrevendo e ele escreveu O Último Número. E aí, depois, pela psicografia, ele fez esse poema que se chama O Número Infinito, ou seja, a vida não tem fim, né? A vida não termina, né? E dizendo que Deus faz poemas de seres e de universos, né? É uma poesia linda. Esse é o José Henrique Martinez. Enfim, Manuel Tiburcio, que é um palestrante mineiro, já um senhor de bastante idade, com um jeitinho bem antigo de falar, mas ele, quando fala do Parnaso, ele diz assim: se a gente quiser falar sobre o Parnaso, o conteúdo dele, a gente pode agendar encontros, palestras e reuniões para os próximos 500 anos. Entendeu? Porque tem muito conteúdo, né? E é importante que, o mais importante mesmo é que a gente se aproprie disso, né? Para nós que somos divulgadores diretos da doutrina. Né? Basicamente era o que eu tinha para trazer para vocês, né? Contando que a gente está recomeçando, então recomeçando falar um pouco sobre o começo de um trabalho lindo como foi a vida e o trabalho mediúnico de Chico Xavier nos inspire, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.